Fala galerinha, beleza? Voltamos aí com a nossa série de CSS básico, beleza? Então, vamos lá? Vamos já para o conhecimento. Então, pessoal, olha só, na aula passada a gente viu por último o seletor universal, né? Pedi para vocês fazerem alguns testes, brincar aí, né, com o conhecimento que vocês tinham visto até o momento. Vamos para o próximo agora, que é o seletor de classe. Tá? O seletor de classe talvez seja um dos seletores, o seletor mais utilizado que a gente tem no CSS, tá? Justamente por sua flexibilidade de utilização. Vocês vão ver agora. Ó, as classes são úteis quando você tem vários elementos que devem receber o mesmo estilo. Isso é muito comum, você ter vários elementos independente da tag HTML, e aí você quer dar o mesmo estilo para aqueles elementos, né? Aquele conjunto de elementos, ok? Para trabalhar com classe, você deve incorporar elementos HTML e CSS. Então, para que, igual a gente viu, o seletor universal e o seletor de tag, você só inseria lá, né, o nome da tag ou o asterisco, que é o seletor universal, e aí todos aqueles elementos já recebiam aquele estilo, aquela formatação. Agora, na classe, você precisa criar a classe lá no arquivo CSS, e aí cuidado aqui que classe no CSS não tem nada a ver com classe lá da orientação objeto, da programação lá da orientação objeto, ok? Então não vamos confundir essas duas coisas. Classe lá da orientação objeto é uma coisa, classe aqui no CSS é outra coisa. Então você deve criar a classe lá no CSS, no arquivo seu CSS, e depois linkar aquele elemento, né, que você quer que utilize aquela formatação lá no HTML. Vamos lá? Vamos ver para a prática então. Aqui só mostrando aqui no slide, tem um exemplo aqui, mas é bom mostrar mesmo na prática. Vamos lá para a prática. Olha só, eu criei aqui uma página, tá? Aqui até dei o nome página.html e criei um arquivo style.css. Ele está vazio inicialmente e aqui até no HTML eu nem linkei ainda o arquivo style.css nele aqui. Vamos fazer juntos até para relembrar o conteúdo passado. Abri a minha página.html, ela está aqui bonitinha. Aqui, inclusive, é uma notícia real que eu peguei lá do Tecmundo, se eu não me engano. E aí, aqui a transmissão de dados por fibra ótica pode ficar 3 vezes mais rápida. Boa notícia aí pra gente, né? Então, tá aqui um título, um H1, aí coloquei um subtítulo, que era o subtítulo lá da pesquisa liderada por cientista brasileiro, atinge recorde de velocidade em fibra ótica. Aqui eu peguei os 3 primeiros parágrafos, né? Só para simular aqui uma notícia real. Tá aqui a página sem formatação nenhuma e vamos começar a formatar. Então, antes de mais nada, vamos linkar aqui com a tag link, ok? Eu gosto de colocar aqui o type, né? Que fica o text/css, beleza? E aqui style.css, beleza? Tá linkadinho. E agora não vai mudar nada aqui se eu recarregar, até mesmo porque meu style tá vazio. Vamos relembrar aqui, colocar o meu seletor universal e vou botar a fonte family aqui para Verdana. Poderia ser Arial, qualquer outra fonte aí que vocês quisessem. Aqui vocês vão ver que a fonte já vai mudar. Beleza. E aqui vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar o título e o subtítulo centralizado. Eu poderia fazer o seguinte, né? Se eu utilizasse o conhecimento até o momento, né? Eu poderia fazer H1 text align center, beleza? E aqui vou copiar aqui para facilitar e vou botar H3, que foi o H3 que eu utilizei aqui. Então H1, H3, beleza? Salvei aqui já. Fazendo isso, os meus títulos, tanto o H1, que é esse aqui, quanto o H3, que é esse aqui, ficaram centralizados. Beleza, mas eu não poderia fazer isso só com um comando? Olha só, estou repetindo o código aqui, né? Então, eu não poderia fazer isso só num comando CSS? Posso.
utilizando classe, tá? Eu vou criar aqui, vou apagar isso aqui, salvei voltando lá, ficaram alinhados à esquerda. E vou criar uma classe. A classe, ela, aqui o CSS, eu gosto muito do CSS porque é muito simples a sintaxe, né? Então, para mim criar uma classe aqui é só colocar ou começar com um ponto, simples assim. E vou criar uma classe aqui centralizado, tá? Beleza, abri as chaves e aqui eu coloco a mesma coisa, tá? Textalign Center, prontinho, né? Então, criei uma classe centralizado, né? E coloquei dentro dela a formatação do Textalign Center. E agora, como é que eu vinculo a classe ao meu elemento HTML? Eu vou vir aqui e praticamente toda a tag HTML, assim como tinha o style, eu tenho agora a tag, o atributo class, tá? E aqui na class é só botar centralizado. Pronto, assim. E aqui a mesma coisa, class centralizado. Beleza, então usei a classe centralizado aqui no H1 e usei a classe centralizado aqui no H3. E aí, recarregando, tá lá os dois centralizados. Viu que bacana? Vamos supor que eu quisesse uma outra formatação, né? Ah, eu quero que esse primeiro parágrafo ele fique centralizado. Sem problema. Só colocar a classe centralizado aqui, percebe? A mesma classe em três elementos HTML diferentes. Então, o primeiro parágrafo lá, ficou centralizado. Bacaninha. Assim, então eu posso utilizar aqui, né, fazendo uma classe, né? Lembrando, ponto, e aqui você dá o nome daquela classe, tá? Respeitando aí as regras de nomenclatura, que são sem espaço, né? Sem acentuação e ou algum caractere especial, no máximo um underline, beleza? Então, muito tranquilo, utilização de classe, talvez, como eu falei no início, esse seletor de classe seja o seletor mais utilizado aí nos elementos CSS. Tá? Uma página profissional, por exemplo, né, o arquivo CSS de formatação lá, os arquivos, tem, né, muitas classes lá que são utilizadas, beleza? Vamos seguindo então. Então, o seletor de classe, bem tranquilo. O próximo seletor que a gente vai ver é o seletor mais específico que existe no CSS, que é o seletor por ID. Né? Os IDs são utilizados quando você tem exatamente um elemento que deve receber um certo tipo de estilo. Aqui eu dou um exemplo, mas vamos lá para o código, para a prática. Então, olha só, vamos supor que esse parágrafo, último parágrafo aqui, ó, ele tem que receber uma formatação específica, né? Vou até criar um novo aqui, ó, P, e vou colocar aqui, ó, por exemplo, esse aqui vai ser o autor, né? Fulano da Silva. Beleza. Esse camarada aqui, ele tem que receber uma formatação específica. Vamos supor que seja na cor cinza e alinhado à direita, por exemplo, tá? Vamos ver aqui como é que ficaria. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uma formatação por ID, que aqui a formatação por ID, ele, assim como acontece na classe, começa por ponto, o ID começa como tralha, tá? O jogozinho da velha. E vou colocar aqui autor. Beleza. Então, como eu falei, o texto tem que ser cinza, então color gray, e ele vai ser alinhado à direita. Então, text align right. Beleza, tá aqui bonitinho. E agora como é que eu faço o link, né, do ID aqui no CSS com aqui? Então eu utilizo o ID, né, o atributo ID com o nome autor. Beleza. Então, mais nenhuma outra tag, diferentemente, por exemplo, da classe, mais nenhuma outra tag vai poder receber ID com o valor autor, né? Digamos assim, esse elemento, que no caso aqui é um parágrafo, tá? Ele é único no meu arquivo, tá? Então, quando você tem um elemento único naquele arquivo, você pode utilizar uma formatação via ID.
Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Olha lá, ó. Então tá aqui, autor, aqui, ó. Aqui embaixo, bonitinho, autor, na cor cinza, né? E alinhado à direita. Então só esse elemento, eu não vou poder mais ter nenhum outro elemento, né, com ID, o nome autor. O ID é muito comum, por exemplo, também com quem utiliza aí códigos JavaScript, né? A gente inclusive vai fazer uma série aí sobre formulários HTML, onde a gente vai utilizar muito esse atributo de tag aqui ID, né, para os nossos códigos JavaScript. Beleza, legal. Vamos para o próximo seletor. Aqui tem um exemplo, depois podem utilizar esse exemplo aí para fazer. E aqui, para os próximos seletores, a gente vai precisar de uma teoriazinha. Olha só, você pode pensar que um documento HTML como uma árvore, tá? O documento HTML, pessoal, ele tem uma certa hierarquia, né? E é como se fosse uma árvore mesmo, né? Onde os elementos eles brotam do tronco principal, que é a tag HTML, né? Os dois primeiros galhos dessa árvore, os filhos do HTML, é o head e o body, né? E os depois ele vai, as tags, elas vão, digamos assim, se multiplicando em nós, né? Ou ramos dessa árvore. Por isso até que a gente utiliza essas indentações, tá vendo? Ó, então aqui o HTML e aqui, ó, o head. Então se a gente quisesse aqui até a gente poderia indentar dessa forma aqui, ó, tá? Porque o head é filho do HTML, o meta e o title é filho do head, assim como o link é filho do head, o body é irmão do head, né? Aí o H1, o H3, os P's são filhos de body, né? Então o próprio arquivo, né, HTML ele tem essa hierarquia. E aí, pessoal, de acordo com essa hierarquia, é importante para a gente ver exatamente os próximos seletores. Então aqui, ó, nos slides, eu mostro aqui, ó, o tronco da árvore, o HTML, o head é filho, né, o title é filho, o body é filho de HTML, pai de P e irmão de head, né, o P é filho imediato de body, né, e o filho de body é o HTML. O body é o filho de HTML, beleza? Então, existe essa hierarquia. E por que é importante conhecer essa hierarquia? Justamente para a gente ver os próximos seletores, que são seletores múltiplos. E existem vários seletores múltiplos possíveis no CSS, tá? Aqui tem um exemplo de seletor múltiplo, que aqui, ó, eu tenho um seletor múltiplo de tag, tá? Então aqui eu tenho dois seletores de tag combinados. Então o que isso aqui, por exemplo, faria? Então eu tenho um seletor de tag div e logo um espaço e depois um P. Isso aqui faz o seguinte, pessoal. Essa vai receber essa formatação aqui, no caso aqui a cor vermelha, apenas as tags P's internamente a uma tag div. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer exatamente esse seletor aqui, ó, div espaço P color head. Beleza. Se eu fizer isso, né, se eu deixar só o P aqui, ó, todos os meus parágrafos receberão a cor vermelha. Olha lá. Só que aqui, ó, eu vou fazer div espaço P. Então, olha lá, se eu recarregar, né, nenhum parágrafo recebeu a cor vermelha. Por quê? Porque apenas os parágrafos, eu não tinha salvo aqui, beleza? Apenas os parágrafos que estão internamente a um div, ó, vou colocar esse parágrafo aqui dentro de uma tag div e com isso apenas este parágrafo receberá a formatação vermelha, percebe? Então, quando eu tiver a necessidade, ó, eu quero que apenas aquele conjunto de tags, tá? Aí, no caso, um seletor de tags que estão dentro de outra tag recebam aquele tipo de formatação CSS. Você pode utilizar
esse seletor múltiplo aqui de tag, beleza? E nisso você vai evoluindo aqui, né? Se você quiser mais níveis, você vai colocar p-span, né? Por exemplo. Então, só as tags spans que estão dentro de um P que estão dentro de uma div, né? Você vai acrescentando essa mesma lógica, né, para esses seletores múltiplos, beleza? Ok. Outro seletor múltiplo, aqui, ó, p.centro. O que é isso? Ó, eu já estou agora misturando um P, né, um seletor de tag com ponto, quando vocês verem ponto, lembra lá de classe com uma classe. O que isso faz? Isso faz o seguinte, pessoal. Apenas, quer ver? Vou botar aqui na prática, ó. Eu criei uma tag centralizado e aqui, ó, o centralizado eu vou falar aqui, ó, apenas o H1 ponto centralizado vai receber essa formatação. Então, quer ver? Olha lá, no caso dessa formatação aqui, é o texto, né, alinhado centralizado. Então, olha lá, ó. Aqui, ó, apenas o H1 que recebeu a classe centralizado, aqui, ó. Então, esse H1 que recebeu a classe centralizado vai ficar com a formatação centralizado. Aquele H3 que estava anteriormente centralizado, ele passou a ficar alinhado à esquerda, que é o padrão do H3. Então, ele perdeu a formatação centralizado, perceberam? Então, apenas a tag H1 que tem ou que possui a classe centralizado vai receber essa formatação. Tá? Então, pessoal, existe esses seletores, tá? Esses seletores. E aí, todo o conhecimento, vou indicar aqui um linkzinho para vocês, bem bacana, até abrir ele aqui, que é um tutorial da W3 Schools, onde ele aborda todo o conhecimento de CSS. Vale muito a pena vocês darem uma estudada. Aqui só uma coisa bem interessante que eu acabei não falando. Deixa eu voltar aqui no centralizado. Então, vou voltar como estava aqui antes, né? O H1 e o H3 do jeito que estavam. Beleza. E aí, eu vou colocar aqui vou criar uma outra classe, destaque. Beleza. Vou criar essa classe destaque e vou colocar uma cor, um verde fosforescente, que é aquele, vou utilizar aqui, aquele verde fosforescente aqui, ó, bacana. Aqui pode ver que eu tenho um plugin aqui, quando você coloca uma cor em RGB, ele já te mostra a cor aqui, né? Ou fica um highlight aqui, né? Isso ajuda bastante, bem legal. Então, beleza. Então, eu vou colocar a classe destaque, aí vamos supor o seguinte, ó, pessoal. Eu quero que o meu título, ele fique centralizado em destaque, né? Eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, isso aqui, né? E jogar aqui para o centralizado, né? Beleza, aqui, ó. Só que ficariam os dois aqui, ó, em verde, né? Então, não quero isso. Eu vou criar uma outra classe destaque, né? E agora eu posso utilizar a classe destaque aqui no meu H1. Só que o meu H1 ele já possui a classe centralizado. Como eu coloco duas classes aqui no meu H1? Muito simples, pessoal. É só dar um espaço. Olha que simples é a sintaxe do CSS, né? Só colocar um espaço e colocar a outra classe, destaque. Então esse H1 ele tem, né, está vinculado à classe centralizado e também recebe as formatações da classe destaque. Beleza? Olha lá, bonitinho, né? E aí você pode ir utilizando várias classes, né, conforme a sua necessidade e colocando aí nos elementos conforme você necessita. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai evoluir ainda um pouco mais com alguns elementos, inclusive até um pouco mais avançados. Legal, pessoal? Então nos vemos na próxima aula. Até mais.